Temos falado um pouco sobre Abraão, aliás, uma exposição do livro de Gênesis, mas bem espaçada, bem panorâmica, não rigorosamente em sequência. E vimos que Deus apareceu a Abraão enquanto ele estava ainda em Ur da Caldeia, e mandou que ele saísse da terra e que ele fosse para uma terra em que Deus mostraria para ele. Estudo no capítulo 12. Prometeu 3 coisas a Abraão, que eu já comentei também: uma terra prometida à descendência física e, num certo sentido, espiritual, já expliquei; uma nação grande e famosa, e através de Abraão muitas bênçãos viriam. Vimos que Abraão obedeceu e foi levando Sara e seu sobrinho Ló. Depois Abraão se separou de Ló. Eu até fui um pouquinho no tempo e já falamos de Ló, duas pregações, inclusive à noite, ou foi de manhã, não me lembro, mas já falamos de Ló. Mas eu quero então voltar para Abraão, logo depois do tempo que ele se separou de Ló. Deus apareceu a Abraão novamente, já na terra prometida, repetiu a promessa da terra e de uma grande descendência. Dessa vez, Deus usou uma figura. A descendência seria tão numerosa quanto a areia que está na terra, ou quanto o pó da terra. Está lá em capítulo 14, que eu não vou ler. Mais ou menos uns 10 anos depois, Deus novamente aparece a Abraão. Então, uns 10 anos depois, em que Deus apareceu lá, conforme registrado no capítulo 14, agora Deus aparece novamente a Abraão, numa visão, repete a promessa, fala então na terceira vez contra essa promessa, mas agora de uma maneira mais solene. Estamos no capítulo 15, que eu vou querer ler com vocês e estudar um pouquinho com vocês, porque tem coisas a aprender aqui bem interessantes. Então, indo a Gênesis capítulo 15, nós lemos assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a entender um pouco essas coisas um tanto quanto misteriosas envolvendo as tuas promessas e a forma de tu fazeres alianças com homens, e de uma maneira que variava um pouco o conteúdo da aliança, às vezes mais específica, às vezes mais abrangente, e a maneira como tu gostavas de marcar a aliança, como vemos aqui, vamos ver com Abraão, e esses animais tu mandaste que ele matasse, e a circuncisão lá na frente, e outras formas que tu tinhas de caracterizar, de formalizar uma aliança. E obrigado pelo conceito que nós vamos ver aqui ao longo deste capítulo, tão importante para a nossa vida cristã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos e pedimos para nos ensinar pelo Teu Espírito Santo. Amém. Então, diz que depois desses acontecimentos, deve se referir aos acontecimentos mais imediatamente anteriores, que foi o resgate de Ló, não a separação de Ló, que já fazia uns 10 anos mais ou menos, mas o resgate de Ló. Ló foi levado cativo por uns reis, houve uma guerra de 4 reis contra 5, eu não vou explicar. O fato é que nessa guerra Ló foi levado cativo, e Abraão então resgatou Ló. É uma história bem interessante. Depois Abraão encontrou-se com Melquisedeque, que é outro ponto interessantíssimo lá de Gênesis. Mas depois desses acontecimentos deve envolver essas coisas, até chegar no ponto em que Deus disse: não temas, Abraão. Não sabemos exatamente o que Abraão estava temendo. Talvez lá no versículo 2 a gente vai desconfiar de alguma coisa, embora não sabemos se o conceito para aplicar é de temor, mas seja como for,
A pista que nós temos no versículo 2, como vamos ver, era de morrer sem herdeiro. Não sei se tem muito sentido pensar em ele ter medo de morrer sem herdeiro, mas, pelo contexto, a melhor sugestão é esta. Ele estava muito perturbado, porque não tinha herdeiro, um filho. Alguns chegam a pensar que ele estava com medo dos reis, que ele venceu ao resgatar Ló, mas talvez a melhor sugestão mesmo seja essa, que é mais, inclusive, ligada com o contexto de estar sem herdeiro. E Deus diz assim: eu sou o teu escudo. Uma maneira de aliviar o temor de Abraão, seja qual tenha sido esse temor. Então Deus diz duas coisas: eu sou o teu escudo. Acho que se fosse uma pregação de noite aqui, em que eu tenho o dobro do tempo, eu iria explorar isso aqui, porque essa ideia é absolutamente espetacular para o crente. Ouvir de Deus: eu sou o teu escudo. É muito forte esta afirmação de Deus, e isso em momentos de fragilidade, de fraqueza e de medo. Abraão estava com medo de alguma coisa. Eu sou o teu escudo. Quando você estiver medo, pode ser de um barulho de noite no seu quarto, mas pense: Deus é o meu escudo. Não que Ele não lhe exponha às vezes a sofrimentos e a problemas de fato, mas Ele não deixou de ser seu escudo mesmo assim. E teu galardão será sobremodo grande. E galardão aqui é a ideia de recompensa, o teu prêmio, como se esse Abraão, não tenha medo não, vai ficar tudo muito bom, você ainda vai receber coisas muito boas. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se eu continuo sem filhos? Aquilo que eu falei, a pista de que o que estava perturbando Abraão era a falta de filhos. E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Damasceno é nascido em Damasco, não era da família dele, era um servo, um escravo dele. Disse mais Abraão: a mim não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então parece que aqui estava o temor de Abraão, e na época era algo humilhante, terrível para um homem ficar sem descendência. Era muito mais forte do que hoje nós podemos imaginar. Além do mais, Abraão podia estar confuso, desanimado, achando que não estava entendendo alguma coisa, com as reiteradas promessas de Deus que não se cumpriam sobre a descendência dele, e ela não vinha. Já fazia bem mais de 10 anos que Deus tinha dito a primeira vez para ele. Então, talvez olhando para trás pareça pouco tempo, mas 1, 2, 3, 4, e esperando, e ele ficando velho, e a esposa ficando velha, e alguma coisa estava mexendo muito com Abraão, e Deus então apareceu nesse contexto. É curioso notar que Abraão era um homem rico, tinha posses, tinha uma mulher a quem ele amava, estava tudo bem com ele, e ele disse: quem me haverás de dar se continuo sem filhos? Como se dissesse: tudo que eu tenho não vale, eu estou querendo é o meu filho. Não sei se só pelo fato dele querer tanto um filho, que é provável, como eu disse, que era muito pesado isso na época, mas pelo fato de Deus ter prometido uma descendência. É como se dissesse: depois de tu teres me prometido isso, nada mais me interessa, até o cumprimento do que tu me prometeste. É bonito isto, se a gente pensar, como se nada mais tivesse interesse para nós, a não ser o que Deus nos prometeu, Cristo, nossa salvação eterna, e tudo que Ele nos prometeu. O resto vale muito pouco, se estiver à parte do que Deus prometeu a Ele. Então Deus prometeu a ele uma descendência, antes de tudo, uma terra também e tal, mas especialmente a descendência, e enquanto não viesse, Abraão não estava tranquilo não, ele estava bem ansioso. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro. Quer clareza, Abraão? Pois agora vai ter clareza no que eu vou te dizer. Mas aquele que será gerado de ti
será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas. Eu gosto disso aqui, se é que podes. Acho um espetáculo. Se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Quando Deus quer ser vago, Ele é. E como é? E nos deixa aqui desesperados atrás de certas explicações. E os homens há 2000 anos desde Cristo lutam com aspectos doutrinários da Bíblia, alguns pelo menos em que Deus não quis deixar muito claro. A parte da escatologia é uma coisa impressionante, como homens de Deus, homens seríssimos, estudiosos, cultíssimos, e uns pensam uma coisa sobre milênio, o outro acha que nem milênio tem, e que isso aqui é figurativo, é literal. Como discutem e vão discutir até Cristo voltar, e espero que não discutam depois de Cristo voltar, porque já é demais. Mas quando Deus quer deixar vago, Ele deixa. E não foi por acaso. E há outros assuntos bíblicos que Ele deixou assim, e que há grandes discordâncias entre crentes sérios. Por isso que não adianta ser dogmático nessas coisas, não é sábio. Mas o que eu quero dizer é que quando Deus quer ser claro, Ele é. E não há salvação em nenhum outro que não seja em Jesus Cristo. Está claro? Está claro. Que o homem é pecador e não consegue salvar-se por si mesmo, está claro. Então, as doutrinas básicas das Escrituras, e esse é um ponto espetacular para a nossa fé, elas são claras como água e nos fazem pisar firmes como numa rocha. E aqui, se estava um pouco confuso para Abraão, ele diz: pois não vai ser o teu servo nascido em Damasco, esse Eliezer. Não, é alguém nascido de ti. Não se frustre com as coisas não claras na Bíblia, é porque Deus quis assim. E não brigue muito por elas, nem pense mal dos outros que pensam diferente de você, especialmente nessas coisas que não são muito claras. E nas que são claras, brigue e vá à morte e seja queimado, se preciso for, nas coisas que são absolutamente claras, que são as básicas, são as fundamentais. O que eu acho espetacular, agora vem, versículo 6, é uma pausa, é um parênteses que Moisés, que entendemos como autor de Gênesis, Moisés que escreveu, ele fez um comentário pessoal, um parênteses entre o versículo 5 e o 7. No 7 Deus continua falando. Deus falou no 5: assim será a tua posteridade. No versículo 7, disse-lhe mais. Deus estava falando ainda, mas o autor interrompe as palavras de Deus com um dos versículos mais importantes da Bíblia. Da Bíblia inteira, eu estou dizendo, um dos versículos mais básicos, porque ele se fundamenta na essência da salvação de qualquer pessoa, em qualquer época da raça humana, em qualquer circunstância, qualquer que seja a sua interpretação de dispensação, seja como for, escatológica, não importa. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Salvação por crer na palavra de Deus, crer no que Deus diz, crer no que Deus falou. Esta fé, este ato de crer, é considerado por Deus como um ato de justiça, e aquilo como que quita a pessoa diante de Deus, como se aquilo fosse suficiente para agradar a Deus, a ponto de dizer: eu vou dar uma solução para perdoar os seus pecados,
e eu lhe considerar, não apenas lhe considerar, mas você se tornar realmente justo diante de mim, nem que seja através da justiça de outro, que no caso é a justiça de Cristo. Aqui estava a semente desta ideia, desta doutrina. Paulo dedica muitas partes do que ele escreveu. Romanos, que é considerado um dos livros mais importantes do Novo Testamento, se não o mais. Eu não vou ler porque o tempo é curto, irmãos, mas está lá. Paulo falou literalmente muitas vezes nesta frase. Mereceria talvez uma pregação inteira em cima aqui de Romanos 4, versículos de 1 a 5, versículo 9, versículo de 20 a 25, Gálatas capítulo 3, Tiago capítulo 2, versículo 23, todos eles citando literalmente esta frase aqui, explicando que a salvação vem pela fé, que inclusive é um dos temas fundamentais da reforma do século XVI, justificação pela fé. Então, Abraão creu quando Deus disse isso, ele aceitou perfeitamente aquilo que ele disse, e isso para Deus foi considerado como uma obra de justiça, ou como algo que foi aceitável a Deus. E sempre que você pensar na salvação de alguém, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, seja depois que a igreja já for para o céu arrebatada e estivermos no milênio aqui com Cristo, em qualquer circunstância, a salvação sempre será com base aqui, a base eu digo bem na essência de Gênesis 15, 6. Crer, isso é imputado para a justiça. Claro que no que crer, isso varia ao longo da história da revelação. Eu não vou gastar muito tempo aqui, porque assim eu vou ter que desenvolver muito e vou tomar o tempo todo. Mas é óbvio que aqui Abraão não creu em Jesus Cristo, no sentido literal, como nós cremos hoje, com a história de Cristo olhando para trás. É óbvio. Nem ninguém do Velho Testamento cria em Cristo, como nós cremos hoje. Ele não tinha vindo ao mundo. Então era crer em quê? No que Deus disse. No que Deus disse. Só que à medida que a história da revelação foi aumentando, Deus ia dizendo cada vez mais. Então todo o corpo do que Deus estava dizendo esperava uma confiabilidade. Esperava-se que o ouvinte cresce naquilo que Deus estava dizendo. E culminou com a vinda de Cristo. Quando ele disse, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Então se concentrou nele tudo o que Deus tinha dito. E curiosamente ele próprio, Cristo é chamado de Logos, a expressão, a palavra, ou tudo o que Deus quer dizer. A humanidade se concentrou, não somente se concentrou, mas teve o seu auge na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós dizemos, a salvação é pela fé em Cristo, porque agora nós podemos falar de Jesus Cristo o Nazareno, conforme temos muita revelação dele nos evangelhos do Novo Testamento. Mas antes dele não havia uma pregação cristocêntrica como é hoje a nossa, mas Deus falou, creia naquilo e você está justificado, só isso. Então Deus disse, Abraão, essa tua descendência não é através de um herdeiro nascido na tua casa, arranjado, não. Vai ser de um filho teu. Creio nisso. Pronto. Foi suficiente para Abraão. Vamos tocar, mas eu queria ressaltar esse versículo 6, porque é muito mais importante do que a gente pensa. O significado dele, bem aqui logo, em Abraão. Voltando então, versículo 7, uma nova revelação de Deus. Aqui há discussão se é a mesma visão, ou se não é mais uma visão. Agora já talvez uma teofania em que Deus aparece pessoalmente a Abraão em alguma forma. Mas é curioso quando diz assim, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Então dá uma ideia que foi logo depois da primeira visão, que aqui é uma segunda revelação de Deus.
Porque Abraão sabia o tempo todo que estava falando com Deus, que mandou ele sair de Ur. E agora Deus se apresenta no meio da revelação? Talvez não, talvez uma segunda. Mas isso não importa muito no que está contido aqui. Perguntou-lhe Abraão: Senhor, Deus, como saberei que hei de possuí-la? Essa é uma pergunta interessante. Abraão, você está duvidando? Zacarias, talvez por muito menos, ficou o quê? Mudo, porque pediu uma prova do que o anjo havia dito a ele. Como é que a gente explica isso? Simples. Primeiro, podemos afirmar com tranquilidade: Abraão não perguntou isto porque estava duvidando, porque isso seria ser contra o que o versículo 6 acabou de dizer. Claro, então é gostoso quando nós temos uma explicação que a gente pode dizer pelo menos o que não é. O que é, a gente pode imaginar, mas o que não é, podemos afirmar. Não foi falta de fé de Abraão. Óbvio. É mais provável, agora vamos imaginar, que ele quisesse uma formalização da parte de Deus. Senhor, vamos formalizar isso de alguma forma, alguma coisa mais concreta ele queria, não por falta de fé. Eu li, acho que foi Matthew Henry, um excelente comentarista antigo, puritano, que é interessante o que ele disse lá, é que Abraão estava se preparando, ele queria alguma coisa mais palpável, para quando a fé dele fraquejasse um pouco, que ele era um ser humano e sujeito a altos e baixos na fé como todos nós, ele já estava se preparando, ele estava forte aqui na fé, mas para quando ele fraquejasse um pouquinho, ele queria ter um pouco, algo para se agarrar um pouco. Achei interessante aquilo, achei bonito, e tem todo o sentido. Você às vezes está forte na fé hoje, amanhã você está mais fraco. Todos nós variamos, então nós temos nossa fragilidade. Então o ideal era o pedido de uma formalização assim? Talvez até não. Então pode ter sido algo de fragilidade de Abraão aqui, não falta de fé, não duvidando, alguma coisa no coração de Zacarias ofendeu a Deus ali, não gostou. E a explicação é no coração mesmo, que só Deus sabe. E o fato é que Deus não se ofendeu de jeito nenhum aqui com Abraão. Pelo contrário, ele atendeu Abraão. Você quer uma coisa mais formal, Abraão? Pois vamos fazer. Deus concordou com a necessidade, eu diria, necessidade de Abraão. E é gostoso se lembrar de Abraão como alguém que poderia fraquejar um pouco e oscilar, como nós somos assim também. Tudo bem, eles eram gigantes da fé, mas não tão gigantes talvez quanto a gente pense. O fato é que Deus gosta de formalizar as alianças dele. E vem agora uma sequência muito interessante e meio estranha e meio apavorante para Abraão. Respondeu-lhe Deus: tomem-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aqui é o seguinte: Deus mandou ele matar esses animais, e quanto aos 3, no caso aqui a novilha, a cabra e o cordeiro, Deus mandou ele cortar no meio, e ele botou uma metade na frente da outra. Muito estranho para nós, mas vou já explicar um pouco isso. E Abraão fez. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Abraão matou os animais, cortou no meio, separou a metade na frente da outra, bem direitinho, e ficou lá e não aconteceu nada. E Abraão sabia que aqueles animais eram muito especiais, porque Deus mandou ele fazer aquilo. Provavelmente Abraão conhecia o costume de separar no meio quando havia uma aliança, eu vou já explicar. O fato é que as aves vinham comer os animais, abutres,
e Abraão não deixava de jeito nenhum aqui, ninguém toca, ninguém mexe. É uma coisa muito especial que tem aqui, vocês não vão mexer não. E Deus não fez nada, e assim ficou. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu o quê? Posto o sol, houve densas trevas. Agora vem a explicação dos animais partidos ao meio. E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Na época era, até onde se pode saber, Jeremias fala desse costume, não anotei nem a passagem porque vai alongar demais. Um costume de quando 2 pessoas faziam uma aliança, cortava-se o animal no meio, e se passava entre o meio e outro, como se dizendo: se eu não cumprir essa aliança com você, que aconteça comigo o que houve com esse animal. A ideia era mais ou menos essa. Não é algo muito fundamentado, não tem muita literatura sobre esse costume, mas Jeremias fala nisto. O fato é que é evidente que Deus fez aqui uma aliança formal. Tanto que no versículo 18 diz: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Então aqui está uma formalidade, do jeito que Abraão quis. E logo antes de Deus passar aquela tocha, quase obviamente representa, simboliza o próprio Deus, que passou ali entre as tochas. Antes disso, Deus faz uma revelação sobre a descendência de Abraão, que seria exilada e seria peregrina e escravizada em terra alheia, no caso sabemos o Egito, 400 anos, sabemos que foi 430 de uma maneira mais exata, que era aproximado, e que depois sairiam de lá, Deus julgaria o povo que escravizou, no caso os egípcios, e o povo sairia de lá com grandes riquezas. Então a cena se encerra com esse fogareiro fumegante e essa tocha que passou no meio, certamente simbolizando a presença do próprio Deus. Interessante. O que se tem de notícia daquela época, dessa aliança entre 2 pessoas que passavam no meio dos pedaços dos animais, eram as 2 passavam. Abraão não foi solicitado para passar. Deus passou só. Deus, simbolizado pelo fogo, pela tocha. Pode ser que aqui tenha uma indicação muito interessante do aspecto unilateral das promessas de Deus. Ele tomou a iniciativa, ele deu os termos, ele consagrou a promessa, ele iria cumprir a promessa, independente do que Abraão fizesse ou deixasse de fazer. Na essência, esta promessa da descendência de Abraão era absolutamente incondicional quanto ao comportamento de Abraão. Então Deus passou só, como se dissesse: eu cumpro, e isso é suficiente. Bonito isto, temos esta ideia. Encerrando, versículo 18 a 21, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito, o Nilo, até o grande rio Eufrates. O queneu, o queruseu, o cadmoneu, o eteu, o feruzeu, o refaíns, amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. E ele quase que explicando aqui, quase que encerra aqui, conclui, e ele explica que isso que Deus acabou de fazer era uma aliança formal entre Deus e Abraão. O fato de ser unilateral e que Deus tomava todas as providências e iria cumprir incondicionalmente, não significa que Abraão estava dispensado da sua parte na aliança. Uma coisa é dizer, independente de como Abraão se comportasse,
A aliança iria se cumprir porque Deus iria providenciar isso, mas não significa que ele esteja dispensado de fazer a parte dele, de crer em Deus, de ser obediente a Deus e tudo mais. O fato da nova aliança em Cristo, o sangue de Cristo ter nos comprado de uma maneira incondicional, uma vez que nós exercemos fé nele e agora fomos comprados com o sangue de Cristo, e que não depende mais de sua fé ser forte ou fraca, você vacilar ou não, mas sendo um filho de Deus você vai para o céu, independente deste fato, é Deus quem vai cumprir a promessa unilateralmente, mas não significa que você está liberado de se comportar como um verdadeiro filho de Deus, obediente e fazendo tudo o que Deus quer, tudo o que Deus se agrada. É importante isso, pessoas às vezes se complicam com isto. O fato de ser incondicional é que então liberou outro para fazer o que quiser. Não. Por outro lado, mesmo que ele não cumpra a sua parte na aliança, o homem que não vai cumprir, porque ele é infiel, mas Deus cumpre. No caso, o sangue que nos comprou é o sangue de um ser humano e Deus ao mesmo tempo, mas esse sim, esse cumpria e cumpriu tudo o que o Pai lhe mandou. Este não falhou em nada. Então você falha, mas o sangue daquele que lhe comprou, o dono daquele sangue, nunca falhou. Então Deus continua sendo unilateralmente o cumpridor das promessas, Deus triuno, cada pessoa desempenhando o seu papel no plano da salvação, e o homem aqui, falho, mas obrigado a cumprir o melhor possível a sua parte. Vê que é uma aplicação interessante isso que aconteceu. Bom, aqui fala que a terra que Deus deu a Abraão vai do Nilo ao Eufrates. Aí vem, já foi cumprido isto algum dia na história? Uns dizem assim, já. Salomão chegou a este ponto. Não chegou. Aí discutem. Porque não, na realidade o reino direto de Salomão não chegou a tanto, mas ele tinha alianças. Então, e ele era muito poderoso e muito influente. Então, se nós vemos a influência que ele tinha com reinos vizinhos, dá para esticar. E tal, é uma discussão que vai longe isso. Pessoalmente, eu acho que nunca chegou da maneira como Deus quis dizer aqui, e que se está reservado para o milênio do Senhor Jesus Cristo. Israel ainda vai crescer. E aqui é um ponto de discussão entre os ultra-ortodoxos judeus hoje, que ficam com ódio quando o governo de Israel cede terras para os árabes por causa de alianças complexas. Eles conquistam em guerra, depois devolvem um pedaço e combinando por causa para ter mais paz ou menos guerra. E há uma luta muito grande quando Israel quer desapossar algumas vilas ou lugares em que eles já dominam, mas foi feito um acordo para saírem de lá. Aí vem os ultra-ortodoxos judeus e dizem, aqui ninguém sai, porque estamos sendo infiéis com a promessa de Deus a Abraão. Então o governo de Israel está trabalhando contra as promessas de Deus, e daqui eu não saio. É uma confusão. Podem olhar na imprensa aí, na história recente, atual de Israel, acontece isso o tempo todo. Aí a polícia tira os judeus ultra-ortodoxos de lá, claro, é lei, foi combinado com o governo. E isso é uma confusão grande, entre eles inclusive, por causa do tamanho do que Deus disse que ia ser Israel, enorme, e que ainda está muito longe disso. Aí eles veem Israel crescendo, com guerras, inclusive, ganham de maneiras miraculosas. Aí conquista mais, opa, estamos no rumo. Aí depois dá de volta alguma parte das terras. Aí eles ficam loucos, alguns que se baseiam aqui, literalmente. Curioso isso. E nós também nos baseamos literalmente, mas é verdade ser feito de uma maneira diferente. Eles não creem em Cristo, e milênio, para eles não tem o menor sentido, para nós tem. Então tudo isso é muito, muito curioso. Eu quero encerrar com o versículo 16. Não sei se você notou, estourei meu tempo. Quando fala da medida dos amorreus.
Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Amorreus eram os povos, um dos povos que estavam na terra prometida quando os judeus vieram do Egito, devastando tudo, por ordem de Deus. É curiosíssimo isso. Então, quando eles destruíram os povos que lá estavam, na realidade eles estavam sendo instrumentos de Deus para punir aqueles povos idólatras, imorais, que estavam lá há muito tempo. E é exatamente o que está dizendo aqui. Abraão, tem uns povos lá que estão pecando demais contra mim, e a medida da iniquidade deles ainda não chegou no ponto de eu dizer para. E o ponto que eu vou dizer para é exatamente o ponto em que Moisés vai liderar a saída do povo do Egito. Coincidência? Não é coincidência, é porque Deus trabalha com vários propósitos ao mesmo tempo. Deus trabalha com vários propósitos ao mesmo tempo. Então, o propósito gigantesco, lindo dele de tirar o povo do Egito, coincidiu precisamente no momento em que a iniquidade dos amorreus, os habitantes da terra prometida lá, encheu a paciência de Deus. A longanimidade de Deus com o pecado é muito grande, mas ela tem limite. Tem limite. E quanto a essa questão de Deus cumprir vários objetivos ao mesmo tempo, fica uma lição, sabe para quê? Para aqueles que gostam de querer interpretar cada passo da sua vida e explicar porque aconteceu isso com você, porque Deus quis assim, agora Deus quis assim. Não perca este tempo. Você não tem a menor ideia de como você se encaixa nos planos de Deus, a plenitude daquilo que Ele tem para você, e a diversidade de papéis que você representa para Deus. Tudo é muito interligado uma coisa com a outra. Então você tem uma parte no plano de Deus que provavelmente você tem uma parte que você nem sonha que tem, você não sabe. Agora vai você querer explicar cada coisa que lhe acontece? Não, eu adoeci por isso, mas eu fiquei bom porque Deus é misericordioso, e por isso, eu fiz isso, e se Ele se agradou, aí eu fiquei bom. Aí daqui a semana você recai, pior do que você estava antes. Agora explica. Não, mas é porque não vai explicar isso tudo, não. Você não sabe o que Deus quer de você quanto ao seu papel aqui exatamente. Ele quer que você o glorifique, isso Ele sabe, você sabe, e que seja fiel a Ele. Mas você explicar cada passo da sua vida, cada coisa que ocorre, cada doença, cada cura, cada aprovação, cada reprovação, cada coisa boa, cada coisa ruim, cada batida de carro, cada isso, cada aquilo, não perca tempo com isto. Jogue a sua mente e o seu espírito para aprender coisas mais úteis para a sua vida espiritual. Você não vai conseguir interpretar as coisas que Deus tem para você detalhadamente, porque Ele tem muitos planos interligados uns com os outros. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la, interpretá-la até onde pudermos e aplicá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.